Vamos fazer o seguinte, vamos antes à Ilha do Retiro, vamos fazer aquele contato especial com o nosso repórter, o Paulo de Tarso. Está lá a nossa equipe, Paulo de Tarso, Rinaldo Cavalcante, nossa equipe ao vivo da Ilha do Retiro. A gente abre o programa com as informações, as atualizações do esporte nesse dia tão especial, né? Novamente ali a nossa equipe diante desse mural que tem a foto que registra a foto da Dona Maria José, uma torcedora símbolo, viveu quase 100 anos e era pura alegria quando estava na Ilha do Retiro. Paulo de Tarso, muito boa tarde. Traga aí para a gente as primeiras informações do esporte nesse dia especial para o torcedor do Esporte Clube do Recife. Exatamente, Rembrandt. Grande abraço para você, um abraço para quem acompanha nesse momento o Jogo Aberto Pernambuco. 13 de maio, aniversário do Esporte Clube do Recife, uma data especial para o torcedor rubro-negro. Claro que o torcedor queria que fosse em um momento melhor da equipe em campo, já que o Sport ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, mas uma data como essa não pode passar em branco pelo Sport, né? Então o clube já fez menções nas redes sociais, imagem do Guilherme de Aquino, o Sport já fez também menções sobre o seu passado, um passado vitorioso com certeza, um presente também vitorioso, não agora, claro, nesse presente no Campeonato Brasileiro, mas o Sport é o maior campeão do estado, campeão da Copa do Brasil, tricampeão do Nordeste, campeão também nacional, Série B e também da Série A do Campeonato Brasileiro. Então são conquistas que orgulham o torcedor do Esporte Clube do Recife. Hoje teremos à noite uma programação na Ilha do Retiro, teremos uma reunião do Conselho, que é a sessão solene, teremos também uma missa e também um corte do bolo por volta das 8h30 da noite. O Sport, claro, não quer que essa data especial de 120 anos do clube passe em branco, então tem essa programação. Claro, repito, poderia ser no momento melhor para o clube, mas o Sport vai seguir a sua caminhada, claro, no Campeonato Brasileiro. E agora já me estendendo aqui sobre o futebol do Sport. Hoje o elenco está se reapresentando quando será iniciada a preparação para o jogo do sábado no Castelão, diante do Ceará. O Vovô, que ontem empatou com o Santos no Allianz Parque e agora vai receber o Sport nesse clássico do Nordeste, né? Sport Ceará, que tem se enfrentado tanto nas competições nacionais, agora pela Série A do Campeonato Brasileiro, também na Série B, competição de acesso, e também em competições aqui da região, que é, claro, a Copa do Nordeste, em finais, onde as equipes já se encontraram em 2014 e também 2023. Portanto, o Sport agora vai visitar o Vovô Rembrandt sábado na Arena Castelão, em Fortaleza. Você resgata, né, um título importante do esporte, a Copa do Nordeste lá em 2014, perdeu o título em 2023 e, coincidentemente, esses dois jogos foram contra o Ceará, nessas duas finais foram contra o Ceará. Só fazer aqui uma observação, hoje, né, um dia tão especial. Obrigado, Paulo, a gente vai voltar com você daqui a pouquinho aqui, ainda dentro dessa edição do nosso Jogo Aberto Pernambuco. Só uma observação que a gente vai trazer aqui para você agora. A gente faz um pedido, né, para a assessoria dos clubes, para abrir as portas, para a gente poder mandar a nossa equipe aqui nos dias do Jogo Aberto Pernambuco. E hoje, não sei o motivo, realmente, que nós fizemos um pedido ontem, a nossa produção entrou em contato, e hoje o Sport não liberou o acesso da equipe às dependências da Ilha do Retiro. Nossa equipe está posicionada ali na loja do Sport, né, que fica do lado de fora, na parte externa da Ilha do Retiro. Mas olha, num dia especial, para se falar da história do esporte, evidentemente que vai se falar também da situação do time dentro de campo, né? Mas eu queria entender como é que isso funciona na cabeça das pessoas, né? Um dia tão especial, por que não você ter lá um movimento, um evento, num momento como esse, né, de celebrar os 120 anos do esporte? Mas é isso, cada cabeça, um mundo, né? A sua sentença. E a gente está lá, está ali na Ilha do Retiro, na parte externa, diante de um belíssimo mural, numa homenagem à Dona Maria José, torcedora símbolo do esporte. Mas olha, era para estar na Ilha do Retiro ali, na sede, no estádio, abrir as portas para mostrar a grandeza do clube.
E não dizer, não, hoje não pode entrar, está fechado o acesso, ninguém vai estar aqui para receber. Enfim, sala de troféu do esporte, gente, a história do esporte. Aí depois assim, mas por que está passando por essa situação? Acho que está um pouquinho, mais ou menos explicado, né? Infelizmente, é o que acontece. Já estamos de volta aqui, Jogo Aberto Pernambuco, desta terça-feira, 13 de maio. A gente já falou na abertura, já rendeu as homenagens ao esporte, né? Pelo aniversário, nesse 13 de maio, por esses 120 anos de história. O Leão da Ilha do Retiro, campeão brasileiro de 87, campeão da Copa do Brasil 2008, o Leão da Ilha. Mas que neste momento, em se tratando de futebol, a situação está bastante delicada, viu, para o time rubro-negro. A diretoria do esporte fez mudanças no departamento de futebol para tentar evitar um vexame maior. Acompanhe. O ano de 2025 não está sendo como o torcedor do esporte esperava. Depois de 3 temporadas longe da Série A, o clube que completa hoje, 13 de maio, 120 anos, faz a pior campanha da história do time na primeira divisão. Em 8 rodadas, 6 derrotas e 2 pontos conquistados. Um aproveitamento assustador de apenas 8%. Com isso, saiu o treinador Pepa e chegou Antônio Oliveira. Mas não acabou por aí. E após a mudança do comando técnico, chegou a vez do esporte anunciar que André Figueiredo, executivo de futebol, não faz mais parte do clube. É mais uma tentativa da diretoria rubro-negra para fazer o esporte encontrar o caminho das vitórias e evitar um trágico rebaixamento ao término da temporada. Mas claro, a pergunta que fica é, será que as mudanças encerram por aí? Será que trocar o treinador, demitir o executivo de futebol, resolve o problema do Leão na Série A? Será mesmo? A questão do esporte não passa só pela demissão do Pepa e da demissão de um diretor de futebol, não. Essa questão do esporte é uma reformulação geral. Colocar pessoas que entendam do futebol para que o esporte sonhe em sair dessa colocação. Essa questão de colocar o executivo de futebol para fora, não é? Desde que ele esteja interferindo, não é, nas contratações, aí é outra coisa. Mas cientes de que você tem que trabalhar para superar essa situação. Atrelar a responsabilidade a apenas uma pessoa é um erro. O técnico Pepa saiu, deveria ter saído até antes porque não conseguia extrair nada de novo do elenco do esporte, mas também tem a parcela grande da diretoria. A mudança do treinador foi tardia e me parece que no elenco já existe um tom de desistência, porque o que o esporte não apresentou contra o Cruzeiro é absolutamente preocupante. Próximo compromisso do Leão será sábado contra o Ceará no Castelão. A pressão pela primeira vitória vai continuar e a desconfiança do torcedor, pelo jeito, é algo que vai acabar quando o time passar a corresponder dentro de campo. E é isso, é absolutamente natural. Quando corresponder em campo, quando os resultados aparecerem, certamente a torcida vai de novo abraçar. Porque domingo tivemos vaia ao grito de guerra do esporte, vaias e apupos em cima do técnico com 20 minutos de jogo. E aí a torcida pedindo a saída da direção de futebol, sobrou para o André Figueiredo, né? Que quase não se fala nele. Quem mais aparece nisso tudo é o Guilherme Falcão. É outro que a torcida também está muito chateada, tá, para não dizer outras coisas, né? Porque está brava mesmo com ele, porque são escolhas que não passam pelo André Figueiredo, né? Ele pode até sugerir, mas quem chancela é o vice-presidente de futebol e o presidente do clube. Os dois estão na mira da torcida, mas não tem razão nenhuma, eles foram eleitos e estão lá para cumprir o mandato. Não tem essa coisa de pedir a saída do presidente, pelo menos não. E acho que além de vice-presidente de futebol, ele é também vice-presidente do executivo, né? O Guilherme Falcão. Então, quanto a isso, foram eleitos e devem cumprir o mandato. Vamos ver a classificação aqui da Primeirona, a Série A do Campeonato Brasileiro. Olha, Palmeiras, Flamengo, Bragantino e Cruzeiro são os 4 mais bem classificados
esses aqui têm vaga direta para Libertadores. Para pré-Libertadores, Fluminense é o quinto, o Ceará está em sexto lugar. O Ceará que empatou ontem 0-0 com o Santos. O jogo foi disputado em São Paulo, no Allianz Parque. Lá o Santos tirou o jogo da Vila, levou para São Paulo. Atlético, Bahia, Botafogo e Corinthians na primeira página. Na segunda página, Fortaleza, Mirassol, Internacional, Vitória, Grêmio, São Paulo. Aí vem a zona de rebaixamento. Vasco, que tem 7 pontos, Juventude, 7 pontos, Santos, 5 pontos e o Sport tem 2 pontos. Aí o Sport tem que olhar para quem? Para quem está em 16º, que é o São Paulo. E já são 7 pontos de diferença para sonhar em sair da zona de rebaixamento, amigo. Tá bom? Aqui a situação é essa. São Paulo, que tem 9 pontos, o Grêmio também tem 9, e o Vitória também tem 9, o Inter também tem 9. Não tá fácil, não, absolutamente, viu? Lembrando que o Vitória, Mário está lembrando aqui pra gente, no ano passado o Vitória tinha 3 pontos apenas, com 8 rodadas, e conseguiu sair dessa situação, conseguiu se manter, e ainda uma vaga para a Sul-Americana, ainda ganhou uma vaga para a Sul-Americana. É o que o Sport, imagino, esteja mirando, né? Sair primeiro, claro, da zona de rebaixamento e depois beliscar, quem sabe, aí uma vaga no torneio internacional. Mais fácil? Não. E o Vitória, no ano passado, remou muito para sair dessa situação, trocou de técnico, foi assertivo na troca, o que o Sport espera, o torcedor, que seja também assertivo, que o Antônio Oliveira dê certo, corresponda às expectativas. Mas vamos lá. Aqui é o Jogo Aberto Pernambuco, bem-vinda, bem-vindo. Estamos mostrando as notícias do futebol de Pernambuco, especialmente do futebol de Pernambuco. Vamos voltar a falar do esporte. Que situação do time rubro-negro, hein? Soma mais derrotas do que vitórias jogando na Ilha do Retiro em 2025. Acompanhe. A situação segue complicada no time do Sport. A má fase na temporada começa a surgir também nos números do clube. A goleada de 4-0 contra o Cruzeiro, sofrida dentro da Ilha do Retiro pela 8ª rodada da Série A, fez o Leão ter mais derrotas do que vitórias como mandante em 2025. Números que mostram que ser nem mesmo o fator casa tem colaborado com o clube. Ao todo, o Sport disputou 16 partidas como mandante nesta temporada. São 6 vitórias, 3 empates e 7 derrotas nesse recorte. A goleada sofrida diante do Cruzeiro também fez o Leão ter mais gols sofridos em casa do que fora dela. São 18-15. Em números gerais, o Leão tem 30 jogos neste ano, com 12 vitórias, 12 derrotas e 6 empates. Marcou 42 gols e sofreu 33, um aproveitamento de 46,66%. No Brasileirão, são 8 jogos disputados com 6 derrotas, 2 empates e nenhuma vitória. É inclusive o único time que ainda não venceu na competição. No próximo sábado, o rubro-negro fará clássico nordestino com o Ceará às 4 da tarde pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aquela história, né? Situação difícil, muito difícil do Leão, e chegar a um número como esse, com mais derrotas do que vitória, jogando na Ilha do Retiro, naquele caldeirão da ilha, é mesmo impressionante. Vamos voltar lá, falar com Paulo de Tarso, voltar à Ilha do Retiro. Outras informações do Leão, as atualizações com Paulo de Tarso. Quer dizer que o time, depois da folga da segunda-feira, tomou 4-0 no domingo, folgou na segunda. Hoje começam os trabalhos para o jogo contra o Ceará, né, Paulo? Exatamente, Rembrandt. Hoje o elenco se representa, iniciando preparação para o jogo do próximo sábado contra o Ceará. Agora, Rembrandt, eu tenho notícia quente do esporte agora. O clube divulgou agora uma nota sobre o seguinte: 4 atletas estão fora dos planos do clube. 2 atletas vão treinar e vão aguardar alguma negociação por empréstimo ou definitivo, e mais 2 atletas não terão contrato renovado agora no mês de junho, quando o vínculo termina com o esporte. Então, os atletas que terminam o contrato em junho e que não serão renovados,
O lateral direito argentino Lionel de Plácido não fica no Sport, não vai ter o contrato renovado agora em junho. E também o atacante Leni Lobato também não vai ter o contrato renovado. E mais 2 atletas ficam treinando e aguardando alguma negociação. Atenção, lateral direito Matheus Alexandre, que foi titular na goleada para o Cruzeiro, e também o meio-atacante Gustavo Maia, né, que ficou naquela negociação com o Náutico, fica no Náutico, vai para o Sport. Demoraram para divulgar essa informação. O Gustavo Maia também não fica no Sport, ou vai ficar treinando, aguardando o futuro aí no futebol, se vai sair por empréstimo ou em definitivo o atacante Gustavo Maia, que tem contrato com o Sport até 2026. O Matheus Alexandre, que foi um investimento muito questionado pela imprensa e também pela torcida do Sport, custou 9 milhões ao Cuiabá, tem contrato até 2028, portanto, uma limpa no elenco sendo feita nesse momento. Rembrandt, volto contigo no estúdio, amigo. O Paulo de Tarso trazendo para a gente as informações atualizadas, né? Notícias quentes aí agora dessa decisão do Sport. Bom, o Gustavo Maia chegou a ter algumas oportunidades ali no comecinho, né? Mas não teve uma sequência. De Plácido não vinha sendo aproveitado. Leni Lobato, né? Chegou a fazer bastante gol aí durante o Campeonato Pernambucano. No começo da temporada também perdeu espaço. Jogou contra o São Paulo, inclusive, na estreia. E Matheus Alexandre, a questão é que vai ter uma fila a menos, né? Porque tem aquela história da fila do perdão. Então, Mário, você só vai para a fila de Carlos Alberto, porque pela informação, o Matheus Alexandre está deixando o Sport.